Izzy Docinhos mandou uma ultrassonografia mostrando que o percentil do peso fetal está em torno de 5. Então, vamos falar um pouquinho sobre crescimento fetal, tá? Então, a gente tem bebês que estão crescendo normal, bebês que estão crescendo acima e bebês que estão crescendo abaixo. A gente tem que, quando esses bebês estão crescendo abaixo ou acima, a gente tem que identificar se esse crescimento é constitucional, ou seja, os pais são grandes demais, e os bebês estão crescendo acima, ou os pais são pequenos demais, e o bebê está crescendo abaixo, que são os pequenos e grandes para a idade gestacional, ou se os bebês estão crescendo mais ou menos por alguma alteração da gravidez. Então, bebês que crescem demais e que não é constitucional, a gente tem que avaliar o quê? Como é que está a glicose, porque pode ser o diabetes, e deve avaliar também como é que está o ganho de peso materno, porque se a mãe ganha muito, se a mãe está ingerindo muitas calorias vazias, esse bebê pode também estar engordando, mesmo sem ter diabetes, tá? Então, acima tem que ficar de olho para ganho de peso materno e para a glicose, tá? Se o bebê está crescendo menos, a gente primeiro, como eu já disse, tem que afastar que seja um bebê que a gente chama PIG. Ele é só pequeno para a idade gestacional, ou seja, um bebê que é pequeno, mas que não tem restrição. Qual é a diferença dos dois? Um bebê pequeno é que, na realidade, ele tinha aquele potencial de crescimento, provavelmente porque a família é menor, a genética diz que ele vai ser menor. E ele é menor do que a curva, mas porque ele está dentro daquele potencial genético dele. Já um bebê restrito, ele tinha um potencial genético de ser maior, mas por algum motivo ele não consegue alcançar esse potencial genético. Então ele tem uma restrição nessa velocidade de crescimento e ele passa a ser o que a gente chama de restrição de crescimento intrauterino. Como é que a gente faz para diferenciar um do outro? Porque não é a mesma coisa um bebê ser pequeno para a idade gestacional do que ser um bebê restrito. Quem vai dizer a diferença vai ser a realização do exame que a gente chama Doppler. O Doppler vai avaliar como é que estão essas artérias uterinas, então vai ver como é que está a chegada de sangue nesse útero, se essa chegada de sangue, se essas artérias uterinas estão com a resistência aumentada, ou seja, está dificultando a passagem de sangue para essa placenta, esse bebê pode estar crescendo menos porque está recebendo menos fluxo e menos nutriente, tá? A partir daí a gente também vê a passagem de fluxo da placenta para o bebê através do cordão umbilical e também vê como é que está a distribuição de sangue dentro do bebê através da artéria cerebral. Então a gente analisa todos esses três compartimentos, o compartimento materno, o compartimento placentário e o compartimento fetal. Se tiver tudo normal, claro que vai ter que ficar acompanhando, como a gente chama de ultrassonografia seriada, que é uma ultrassonografia que a gente realiza a cada 2 semanas para poder avaliar esse ganho de peso e ver se ele continua na curva, abaixo da curva, mas numa curva crescente, ou se ele está cada vez mais se distanciando da curva de normalidade dele. O Doppler estando normal e o bebê, mesmo estando pequeno, mas que a curva continua crescendo, é menos preocupante, tá? Mas é essencial que nesses casos seja feita uma avaliação hemodinâmica desses compartimentos maternos, fetal e placentário, para a gente ver como é que está essa chegada de fluxo. Isso é bem importante ser feito, tá bom?